Olá, minhas queridas, olá, meus queridos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O capítulo 13, onde Jesus nos fala. O Evangelho de Jesus nos traz sobre fazer o bem sem ostentação, onde eu devo fazer o bem, devo fazer a caridade, devo fazer a boa ação, sem esperar nada em troca e sem também querer me exibir, ficar divulgando que fiz isso, fiz aquilo outro. Mas simplesmente fazer o bem, simplesmente não esperar nada em troca, simplesmente ser solícito, fazer a caridade. Então, vem comigo, vamos estudar um pouquinho mais esse capítulo do Evangelho, para assim ir trazendo para dentro de nós as palavras de Jesus, as orientações de Jesus, transcritas no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o caminho, a verdade e a vida. Vem comigo, vamos lá? E no primeiro item do capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, Jesus nos diz, quando nos fala sobre fazer o bem sem ostentação, está lá em Mateus: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Então Jesus aqui nos convida a refletirmos. Simplesmente façamos o bem, simplesmente sejamos caridosos, simplesmente sejamos solícitos e não fiquemos por aí divulgando o que temos feito, propagandeando o que temos feito de caridade. Fazer o bem. Para quê? Para que assim, simplesmente acostumemos a fazer o bem, sem precisar ficar alardeando, sem precisar ficar comentando. Simplesmente trabalhar no anonimato, simplesmente fazer o bem no anonimato. Não precisamos tocar as trombetas, não precisamos fazer alarde quando fazemos alguma coisa positiva. Sem querer buscar a autopromoção. Simplesmente façamos o bem, pois o nosso dever é fazer o bem. Vamos aprofundar mais nesse item do Evangelho de Jesus. Leiam, convido vocês, aprofundem no Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundem mais nesse item. Já no próximo item, de nome Os Infortúnios Ocultos, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, ele nos diz, começa da seguinte forma: nas grandes calamidades a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Então aqui o Evangelho nos convida. É claro que os infortúnios gerais, as grandes desgraças, as grandes calamidades movem o mundo, movem as populações, o que é extremamente positivo, não há o que questionar. Mas milhões de pessoas no mundo diariamente enfrentam dificuldades terríveis. E nós, que temos
uma condição melhor, que estamos numa situação melhor, mesmo que momentânea, busquemos ser úteis, mesmo se não tivermos condições. Podemos levar uma palavra amiga, podemos levar um conforto, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um simples bom dia, um simples olá, mas isso já ajuda. Para quem está passando por dificuldades, já pode ser um começo, já pode ser uma ajuda. Então, nas grandes calamidades, movimentemo-nos, façamos a nossa parte, sejamos úteis, mas também naquilo que é imperceptível, como costumamos dizer, para os invisíveis, para aqueles que levam vidas extremamente complexas, ou alguém que no momento teve um problema grave na sua família, na sua vida. Vamos lá, sejamos úteis. Pode ser um amigo nosso, se for um estranho, uma pessoa simplesmente conhecida, vamos ser solícitos, vamos ajudar um pouco, né? Vamos fazer alguma coisa de útil por essa pessoa, vamos servir a essa pessoa, pois todos nós já vivenciamos infortúnios ocultos, então, e sabemos como doem. Então, quando alguém à nossa volta estiver vivenciando um infortúnio, estejamos lá, levamos uma palavra amiga ao menos, sejamos caridosos, sejamos solícitos, mergulhemos nesse tópico, né, nesse item do Evangelho do capítulo 13, para assim entendermos um pouco mais e podermos contribuir mais com aqueles que estão numa situação pior que a nossa, pois não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Vamos lá? Vamos mergulhar um pouco mais? Aguardo vocês. No outro item do capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, no item o óbolo da viúva, Jesus nos diz: E estando Jesus assentado defronte donde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Jesus aqui nos fala sobre doarmos ao próximo. E evidentemente que não estamos dizendo, o Evangelho não está nos dizendo, que quem está em boas condições e doa do seu supérfluo não está doando. É claro que está, é claro que é necessário, é claro que muitos necessitam, sem sombra de dúvida. Mas também, aqueles que pouco tendo ou nada tendo, repartem do pouco ou do nada que tem. Ou seja, sejamos solícitos, doemos aquilo que temos condições de doar. E se estamos na pobreza, só temos um pedaço do pão, cortemos o pedaço de pão ao meio e doemos essa outra metade do pão. Jamais podemos dizer que eu não posso nada fazer, que eu não tenho como servir, que eu não tenho como ser útil ao próximo, pois eu não tenho condições. Nós sempre temos condições. E não necessariamente a doação tem que ser material. Ela pode ser moral, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Então, estudemos um pouco o óbolo da viúva, no capítulo 13 do Evangelho de Jesus. E vamos assim evoluindo a nossa caridade, aumentando a nossa caridade, aumentando a nossa prática em fazer o bem. E a vida com certeza nos retribuirá. E mesmo que a vida não nos retribua, nos sentiremos bem, pois estaremos sendo útil a alguém. E chegará uma hora que não daremos mais atenção, simplesmente faremos o bem. Do bom sentido, nem prestaremos mais atenção no que estamos fazendo, pois fazer o bem vai ficar algo comum, e sempre vamos nos sentir bem ao fazer o bem, pois quem recebe o bem
fica satisfeito, fica feliz, pelo menos por alguns instantes, sai da amargura, sai da dificuldade. Então, vamos estudar um pouquinho o item, o óbolo da viúva, e com ele aprofundar mais a nossa prática na caridade. Um outro item que o capítulo 13 nos traz é o item convidar os pobres e estropiados, onde Jesus nos diz: dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus vizinhos, nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem aqueles do teu círculo que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque estes não têm com que te retribuir, mas ser-lhes-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Aqui Jesus mais uma vez nos ressalta, se fazemos algo por alguém, mas somente por alguém que tem como nos retribuir o algo que fazemos, estamos na prática buscando interesse, estamos na prática buscando uma recompensa, buscando um retorno. Agora, quando fazemos algo por alguém, seja do nosso meio familiar, dos nossos entes queridos, amigos, colegas conhecidos ou desconhecidos, que não tem com quem nos retribuir, realmente estamos fazendo sem interesse de retorno. Estamos fazendo pelo simples prazer de fazer, pelo simples bem-estar de fazer o bem. E esse deve ser o nosso objetivo, fazer o bem simplesmente por fazer o bem, jamais esperando algo em troca. E claro, evidentemente, fazemos festas, fazemos reuniões, fazemos conversas, vamos jantar com familiares e amigos, dividimos as contas, ok, não tem problema nenhum, faz uma prática comum, pois estamos conversando. Mas temos também que lembrar que há pessoas que não têm condições alguma, e que se pudermos, se soubermos, podemos servir, podemos ser útil, sem esperar que nos retribuam, sem esperar que nos devolvam o favor. E dessa forma, estaremos praticando o bem, sem esperar nada em troca, simplesmente por fazer o bem. Vamos mergulhar também nesse item. Aprender um pouco mais sobre a caridade, sobre fazer o bem, sem ostentação, sem esperar nada em troca. Vamos mergulhar mais fundo. E prosseguindo no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, um outro item dentro das instruções dos Espíritos é a caridade material e a caridade moral. Por irmã Rosália, lá em Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos do mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastaram consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensei um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes ao ser do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha vida terrena, na minha última vida terrena,
Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora que o desgraçado que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois do mundo dos espíritos? Este item, na instrução dos espíritos, é bem forte, bem intenso e muito esclarecedor. Então, façamos a caridade. A material está mais ao nosso alcance, é mais fácil. É claro, se estamos na miséria, se estamos com dificuldade de pagar as contas, não vamos conseguir fazer a caridade material. Mas temos também a caridade moral. Um abraço, uma voz amiga, ouvir quem precisa desabafar, ouvir quem precisa nos dizer alguma coisa, com atenção, com respeito, ser solícito, ser amigo, manter em silêncio na maioria das vezes, pois aquilo que a pessoa está conversando conosco só lhe interessa. Então vamos mergulhar mais nesse item. Vamos trabalhar a caridade em nós, vamos trabalhar tanto a caridade material quanto a caridade moral. Trabalhemos e veremos o quanto nos faz bem, o quanto nos enriquece intimamente, o quão bem ficamos. Vamos lá? Um outro item na instrução dos espíritos é a beneficência, por Adolfo, bispo de Alger, em 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe os outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes? Reflitamos sobre a beneficência. Quer fazermos o bem ao próximo, quer fazermos a caridade ao próximo. Belas reflexões o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Adentremos nesse item, reflitamos, procuremos praticar, sem esperar nada em troca, simplesmente praticar, sermos beneficentes, sermos caridosos para com o próximo, pois já precisamos, muitos já nos ajudaram, ou se ainda não precisamos, um belo momento precisaremos. Ah, mas eu estou bem financeiramente, mas pode ser que eu não esteja bem moralmente, que eu não esteja bem emocionalmente, sentimentalmente. E preciso que alguém seja caridoso comigo. Preciso que alguém me traga palavras de ânimo, palavras de incentivo, para ajudar a me retirar da situação embaraçosa que eu estou, da situação triste e dolorida que eu estou. Então aprofundemos a beneficência. Vamos em mais esse item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. E prosseguindo na instrução dos Espíritos, temos alguns tópicos específicos sobre a caridade, sobre caritas, que nos fala realmente sobre sermos solícitos ao próximo, sobre abraçarmos o próximo, sobre ouvirmos o próximo, levarmos uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento, ouvirmos as suas dores, falarmos alguma coisa de útil, claro, se possível materialmente, servirmos também materialmente, mas não apenas querer servir materialmente, servir com sorriso, com atenção, com paciência, com carinho, pois muitas vezes precisamos conversar com alguém. E como vamos fazer? Então, mergulhemos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, onde nos fala da caridade, onde nos fala de caritas. E muito temos a aprender, muito temos a descobrir. Vamos lá? E mais um outro item, a piedade.
No capítulo 13, Instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais! É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas, se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Então aqui o Evangelho nos fala sobre a piedade, né? O Espírito Michel, lá em 1862, em Bordeaux, nos fala sobre esse sentimento, sobre sermos piedosos, sobre trabalharmos em fazendo bem para o próximo, sermos úteis em fazer o bem para o próximo. Vemos que o capítulo 13 é extremamente focado na caridade, tanto material quanto moral, fazendo bem para o próximo. Por que não? Já precisamos no passado e tranquilamente precisaremos amanhã, no futuro próximo. Todos precisamos dos outros. Então sejamos piedosos, sejamos caridosos para com o próximo. Venha, vamos ao capítulo 13 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e façamos a nossa parte. Vamos lá? Mais um item do capítulo 13, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade é de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa reencarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas cumprimento de um dever. Então, vamos ler um pouquinho sobre os órfãos. Há muitos que eu realmente admiro que se predispõem a adotar crianças, a serem pais, a serem tutores de crianças que estão nos orfanatos. É um ato belo, digno, é um ato nobre, pois essa criança pode ter sido alguém muito importante no passado. E quem nos garante que na próxima reencarnação não poderemos também estar num orfanato, estamos ali para sermos adotados, necessitando que alguém olhe por nós, necessitando que alguém cuide de nós. Pensemos a respeito, sejamos caridosos, façamos o bem. Vamos? Num outro item, na Instrução dos Espíritos, do capítulo 13, uma questão. Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos? Quem responde é um guia protetor. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas e reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve arrojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. Então, puxa, fiz o bem uma vez, 2 vezes, houve ingratidão da pessoa a quem eu ajudei, da pessoa a quem eu servi, da pessoa a quem foi útil,
e por causa disso eu não vou fazer mais o bem. Ué, então realmente eu não fiz o bem desinteressado. Eu fiz o bem esperando algo em troca, eu fiz o bem esperando recompensa. Logo, eu quis uma autopromoção, eu quis aparecer, eu quis ser reconhecido. E quem faz o bem, quem faz a caridade, não importa se recebe ingratidão ou não, simplesmente faz pelo dever e pelo prazer de fazer. Então, venha estudar um pouco mais esse item também. O capítulo 13 é muito forte no tópico da caridade. Vamos lá, vamos aprofundar e sermos mais caridosos, tanto materialmente quanto moralmente. O que me diz, o que achas? E finalizando o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, temos São Luís numa questão. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? É São Luís que responde. Não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua. Que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer com que ele a ame, repelindo-o, só faria que odiasse. Então, eu só vou ajudar a quem me agrada, a quem é do mesmo partido, da mesma crença, da mesma opinião que a minha. Só vou ser útil a esses. Quem pensa diferente de mim, não vou ser útil? Não vou ser caridoso? Egoísmo em alto grau, né? Sectarismo em alto grau. Refletamos sobre esse item. Venha comigo para o capítulo 3 do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Espero ter sido útil, espero ter despertado em você, minha cara irmã, meu caro irmão, curiosidade e vontade de aprofundar nesse tópico. E assim, seguindo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nos libertaremos e seremos mais felizes. Um grande beijo a todas, um grande beijo a todos. Até a próxima oportunidade para continuarmos falando do Evangelho. Até breve.